Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui com a graça de Deus para mais uma live, mais um capítulo, mais uma reflexão do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. E hoje nós estamos no 13º capítulo. E eu espero que você esteja maravilhosamente bem, abençoadamente bem, na presença do Pai, porque eu estou, com o Espírito Santo aqui me guiando, me orientando para a gente conduzir essa reflexão aqui. E hoje o tema é adoração que agrada a Deus. Qual será que é a adoração que agrada a Deus? Dentro de um propósito de vida, o livro é Uma Vida com Propósito, porém, todas as reflexões que a gente faz é pensando sobre o seu ou meu propósito de vida. Então hoje eu estou trazendo mais uma contribuição aqui para vocês, mais uma reflexão baseada neste livro e com esse tema hoje, a adoração que agrada a Deus. Então, para a gente começar a nossa reflexão, para você entender qual é a base que o Rick trouxe, construiu todo esse livro, e que eu estou aqui fazendo essa reflexão com vocês, a gente vai ler o capítulo de Marcos, o livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Então, para quem não me conhece, meu nome é Leonice Celeste, sou terapeuta da alma feminina e mentora de microempresários. Então, se você quer entender, me conhecer um pouco mais, entre na minha bio que você vai ter mais informações. Então, vamos lá para o livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Diz assim: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. Uau! É desafiador, né? Quem consegue fazer isso? Será que teve alguém que conseguiu fazer isso? Consegue amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Deus quer você por inteiro. Esse é o desejo de Deus. Se você tem me acompanhado, desde o primeiro capítulo, para estar fazendo essa construção, você vai entender o que quer dizer isso. O Senhor não quer apenas uma parte da sua vida, da minha vida. Ele pede todo o seu coração, todo o meu coração, toda a minha alma, toda a sua alma, todo o nosso entendimento e toda a nossa força, a sua força, a minha. Então, Deus não está só interessado em um comprometimento tímido, em uma obediência parcial ou nas sobras do seu tempo e de seu dinheiro. Olha só como está sendo muito específico aqui. Ele deseja a minha, a sua total devoção, não migalhas da nossa vida. Isso é muito forte, é muito importante e também, ao mesmo tempo, muito esclarecedor. Se você tinha dúvida de que parte que eu tenho que me dedicar a Deus, hoje aqui está muito específico. E o livro de Marcos traz isso mais claro do que isso é impossível. Lá no capítulo 12, versículo 30. Então, se você tinha dúvidas, hoje, esse capítulo deste livro, o que Rick conseguiu organizar aqui, isso está muito objetivo. Então, certo? Lembra da história da samaritana, a parábola? O que aconteceu com a samaritana? Então, ela tentou argumentar com Jesus sobre o melhor momento, lugar e forma de adorar. E Jesus respondeu que essas questões externas não tinham importância. Onde você adora não é tão importante quanto por que você adora e quanto
de você oferece a Deus? Olha só. Então, o que Jesus respondeu para a samaritana? É isso. Né? Aonde? Não é. O que importa mesmo é o quanto e por que nós adoramos a Deus. Né? E o mesmo se nós oferecemos a Deus quando adoramos. O que a gente está oferecendo a Deus quando adoramos? Existe uma forma certa e a forma errada de adorar. A Bíblia diz: sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 28, está escrito isso. Então, o tipo de adoração que agrada ao Senhor apresenta 4 características. E o Rick elencou aqui essas 4 características muito bem claras, para elucidar realmente qualquer dúvida que você poderia ter sobre como agradar a Deus, né? De que forma que podemos agradar. Então, primeiro ele coloca: Deus se agrada quando a nossa adoração é conforme a verdade. Como assim? Né? Nós frequentemente dizemos: gosto de pensar em Deus como? De que forma como que tu gosta de pensar a Deus? Então ele descreve, muitas vezes, né? Gostaria de adorar, como que gostariam de adorar a Deus. Mas nós não podemos simplesmente criar uma imagem pessoal de Deus. Deus é o que é. Eu sou. Sou a verdade, sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Jesus já disse isso. Então, na verdade, não existe uma política, né? Algo politicamente correto para a gente fazer, para poder adorar. Isso é idolatria. A adoração, ela deve ser fundamentada na verdade das Escrituras. Lá está tudo muito específico, muito claro. Inclusive, né, esse versículo que a gente trouxe, que o Rick trouxe aqui de Marcos 12, está muito específico. E se ainda não foi suficiente, né, tem outras formas de adorar. Jesus disse à samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura, né? Quem o adora em espírito e em verdade. Adorar em verdade significa adorar a Deus tal como Ele é verdadeiramente revelado na Bíblia. E como que está revelado lá? Vamos lá. Deus se agrada quando a nossa adoração é sincera. Quando Jesus diz que devemos adorar em espírito, Ele não está se referindo ao Espírito Santo, mas sim ao nosso espírito, feito à imagem de Deus. Somos um espírito que habita um corpo. E Deus concebeu esse espírito para que se comunicasse com Ele. A adoração nada mais é do que o nosso espírito, o meu espírito, reagindo com o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Quando Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. O que ele está querendo dizer com isso? Que a adoração, ela deve ser genuína e sincera. Não se trata apenas usar as palavras corretas. Você deve realmente querer dizer o que diz. O louvor sem sentimentos não é louvor, em absoluto. Não passa, na verdade, muitas vezes, do insulto a Deus. Quando nós louvamos sem estar ali presente. Então, quando nós adoramos a Deus, Ele olha para além das nossas palavras, a fim de ver a atitude do nosso coração. A Bíblia diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Está lá em Samuel, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Então está dizendo isso. Nós, homens, quando vimos as pessoas, é a aparência. Mas Deus, quando olha para nós, o que Ele vê? O nosso coração. Então, Deus sabe se eu estou sendo sincero ou se eu não estou sendo sincera. Se é de todo o coração. Então, uma vez que essa adoração, ela implica regozijar-se em Deus, é necessário, então, que suas emoções estejam envolvidas. O Senhor nos deu emoções para que nós possamos adorá-lo com intensidade.
Mas essas emoções também devem ser genuínas, não falsas emoções, fingimento. Deus odeia a hipocrisia. Ele não quer exibicionismo, fingimento ou falsidade na adoração. O que ele quer? Ele deseja amor sincero e verdadeiro. Podemos adorar a Deus de modo imperfeito, mas não podemos adorá-lo sem sinceridade. Eu espero que esteja fazendo sentido para você, que você consiga estar entendendo, me acompanhando aqui. Logicamente, só a sinceridade não é suficiente, pois se eu e você nós podemos estar sinceramente errado muitas vezes. E é por isso que tanto o Espírito quanto a verdade são necessários. A adoração ela deve ser conforme a verdade e genuína. A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrinária. Nelas usamos o coração e a mente. Vamos entender um pouco mais isso? Hoje em dia, muitas pessoas acham que ser comovido por uma música é o mesmo que ser tocado pelo Espírito Santo. Mas não é verdade, são coisas diferentes. A verdadeira adoração acontece quando o meu espírito, o seu espírito, responde a Deus, não a uma melodia. Na verdade, algumas canções introspectivas e sentimentais impedem muitas vezes a adoração, pois retiram a evidência de Deus e a transferem para os nossos sentimentos. Então, sua maior distração na adoração sou eu mesmo, é você mesmo, né? Os nossos interesses, preocupações com o que os outros pensam a meu respeito. Muitas vezes a gente não consegue nem se concentrar na adoração durante um culto, um momento onde tem outras pessoas, por conta que muitas vezes a gente está pensando o que é que o outro está pensando, se está me olhando, se não está me olhando, né? Então, os cristãos discordam com frequência da forma mais apropriada ou genuína de louvar a Deus. Mas essas discussões normalmente refletem apenas diferenças de formação e de personalidade. Muitas formas de louvor são mencionadas na Bíblia, entre elas confessar, cantar, colocar-se de pé, ajoelhar-se, dançar, manifestar alegria, testificar, tocar instrumentos musicais e erguer as mãos. Aonde que está escrito isso? Lá em Salmo 7, 17, o Salmo 149, versículo 3, o Salmo 150, versículo 3, em Esdra 3:11, Neemias 8:6, Hebreus 13:15, todos esses livros, esses capítulos e versículos falam dessa forma de adoração, como de louvor a Deus. Então, se você tinha dúvida, né, vai lá, pesquisa, dá uma lida lá para você conseguir entender um pouco mais. Então, o melhor estilo de adoração é aquele que mais genuinamente representa o amor de Deus. Baseado no quê? Na formação e na personalidade que Ele me deu, que Ele te deu. Então, por isso que nós somos singulares, únicos. Desde o primeiro capítulo, se você não vem me acompanhando, a gente, né, vem esclarecendo isso. Né? O Rick trouxe essas informações todas, fazendo de forma progressiva aqui para a gente ir entendendo que, na verdade, como que acontece. Né? Então, vamos entender um pouco mais como que a gente, né, as formas de adoração. Tem alguns escritores que já falaram, né, pesquisaram e foram compartilhando como que acontece, né, de cada um, conforme a personalidade de cada um, né, ou como que cada um de nós, conforme a nossa personalidade. Então, tem várias explicações sobre isso. Então, só para a gente entender que não existe um modelo único de aproximação para adorar e desenvolver amizade com Deus. Uma coisa é certa,
eu e você não, se a gente glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que nós fôssemos, isso a gente não pode fazer. Precisamos nos conhecer e saber o que realmente vem do meu íntimo. De que forma que eu sinto vontade que eu consigo adorar a Deus. Porque existem várias formas que eu já, que o Rick já deixou aqui descrito. Então, Deus quer que nós sejamos nós mesmos, ponto. Então, esse é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele e em seu culto. Onde que está escrito isso? Lá em João 4:23. Outra forma que Deus se agrada, da nossa adoração é a adoração meditativa. O que é isso? Jesus já deixou essa ordem. Ame o Senhor de todo o seu entendimento. Isso é repetido 4 vezes no Novo Testamento. Deus não se agrada de cantorias indiferentes, preces superficiais, como frases feitas ou exclamações corriqueiras como louvado seja o Senhor, pois indicam que não conseguimos pensar em nada melhor em dizer no momento. Se a adoração for superficial, não terá valor algum. Você deve envolver a sua mente. Para você falar, para mim falar, louvado seja o Senhor, eu preciso realmente entender que aquilo é digno de louvor. Que Deus realmente, se você ouviu, se você falou alguma coisa. Então não dá para falar simplesmente aleatoriamente. É essa observação que o Rick faz. Outra coisa que ele fala que Jesus chamou vãs repetições as orações indiferentes. Se você quer saber um pouco mais, leia Mateus capítulo 6, versículo 7. Até mesmo expressões bíblicas podem se tornar expressões banalizadas pelo uso exagerado. Quando então deixamos de pensar no significado, vocês entendem isso? Tem que ter essa compreensão do significado. É bem mais fácil utilizar chavões ao adorar que fazer um esforço para honrar a Deus com palavras originais. É por isso que precisamos ser encorajados a ler diferentes traduções e paráfrases da Bíblia, porque isso implicará nas expressões de adoração e vai ampliar muito mais, as expressões de adoração. Quanto mais você aumenta o seu conhecimento, mais, obviamente, você vai poder ter esse entendimento da adoração. Então, tente louvar a Deus sem utilizar as palavras louvor, aleluia, obrigado ou amém. Em vez de dizer, eu só quero louvá-lo. Faça uma lista de sinônimos e use palavras novas para admirar, respeitar, valorizar, referenciar, honrar e apreciar. Além disso, seja específico. Se alguém falasse com você e repetisse 10 vezes, eu te louvo, você provavelmente pensaria, por que motivo? Você preferiria ouvir 2 elogios específicos a dezenas de generalidades imprecisas. Deus também. Então você entende o comparativo que ele traz aqui? Outra ideia é fazer uma lista dos diferentes nomes de Deus e concentrar-se neles. Os nomes de Deus não são casuais. Eles revelam diferentes aspectos do seu caráter. No Antigo Testamento, Deus se revela progressivamente a Israel, atribuindo novos nomes a si mesmo. Ele nos orienta a louvar o seu nome. Vamos entender isso? Deus também quer que nossas reuniões com a comunidade cristã sejam ponderadas. Paulo dedica a isso todo um o capítulo 14 de 1 Coríntios e finaliza. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, para você compreender um pouco mais. Vamos entender um pouquinho mais a esse respeito.
Deus insiste em que nossos cultos sejam compreensíveis aos não cristãos também, quando esses estiverem presentes em nossas reuniões de adoração. E Paulo observa, Paulo orientando, né, o pessoal de né, a igreja primitiva, ele estava orientando, ele disse assim, ó, se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre, né, vocês, né, como que os não instruídos vão dizer amém? Então, a sua ação de graça, visto que não sabe o que você está dizendo. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não será edificado. Compreendeu isso? Lá no 1 Coríntios 14, 16 e 17. Ser cuidadoso ao tratar com os não cristãos que visitam o culto é uma ordem bíblica. Desprezar essa ordem é tanto um ato de desobediência quanto de crueldade, segundo Paulo, né? Ficar atento a isso. Outra forma que agrada a Deus é quando a nossa adoração é prática. Vamos entender isso? O que diz a Bíblia? Lá em Romanos 12, 1 diz assim, apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que eles sejam sacrifício vivo, sacrifício santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Por que o corpo? Porque o Senhor não diz apresentem o seu espírito, porque sem o corpo você pode não fazer nada nesse planeta. Então nós precisamos do corpo, da alma e do espírito para estar aqui, por isso que a gente tem os três, né? E ainda temos a mente aqui no corpo físico. Então, dê-me o que você tem. Ele está apenas sendo prático a respeito da adoração. Deus diz isso para cada um de nós. Então, não sei se você já ouviu pessoas dizerem, não poderei participar da reunião dessa noite, mas estarei com vocês em espírito. Você sabe o que significa isso, estar em espírito? Nada. É inútil. Enquanto você estiver no mundo, seu espírito só poderá estar onde o seu corpo estiver. Se o seu corpo não está lá, você também não está. Uau! Isso é muito esclarecedor, né? Para entender, quando eu entendi isso, né, obviamente a gente vai mudando as nossas atitudes. E muitas vezes a gente não sabe, né, não age porque não sabe. Então vamos ver mais uma questão que o Rick traz sobre a adoração. Ele diz assim, ó, na adoração devemos oferecer nosso corpo como sacrifício vivo. Normalmente associamos o sacrifício com algo morto, mas Deus quer que você e eu sejamos um sacrifício vivo, né? Ele quer que nós vivamos por Ele. Entretanto, o problema com o sacrifício vivo é a possibilidade dele fugir sorrateiramente do altar, o que muitas vezes acontece. Entendeu isso? Por exemplo, nós cantamos Ó cristãos, avante no domingo e na segunda batemos em retirada e voltamos ao nosso velho modo de vida. Então, né, trazendo essa questão que a gente tem que estar em corpo, né, e espírito também. Não tem como um estar dissociado do outro. Lá no Antigo Testamento, Deus se agradou de diversos sacrifícios de adoração, pois profetizava o sacrifício do seu Filho por nós na cruz. Hoje, Deus também se agrada de sacrifícios de adoração diferentes. Por exemplo, de que tipo de sacrifícios? Oh, boa tarde, seja bem-vinda, minha irmã querida. Que bom ter você aqui. Quais são os tipos de sacrifícios que Deus adora, né? Que Ele se agrada? Ação de graças, louvor, humildade, arrependimento, oferta em dinheiro, oração, serviço aos outros e a ajuda aos necessitados. Aonde que está escrito isso lá na Bíblia? Salmo 50, 51, 54, 141, Marcos 12, Romanos 12, 1, Filipenses
4 e Hebreus 13. Tem mais? Então, se você ainda ficou em dúvida, pelo menos um destes. A verdadeira adoração implica em custo. Davi sabia disso e afirmou: eu não vou oferecer ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Lá 2 Samuel 24, 24. Que custo, né? Que custos são esses? Um deles que a adoração tem para nós é o egocentrismo. Não se pode louvar a Deus e a si mesmo ao mesmo tempo. Você não adora para ser visto pelos outros ou para agradar a você mesmo. Ao adorar, nós deliberadamente mudamos o foco da atenção para quem? Para Deus. Quando Jesus diz, ame o Senhor de todas as suas forças, ele chama a atenção para o fato de que adorar exige esforço e energia. Nem sempre é conveniente ou confortável, e às vezes a adoração é um mero ato de força de vontade, um sacrifício voluntário. A adoração é passiva e é um paradoxo. Vamos entender um pouco mais isso. Quando você louva o nome de Deus, mesmo sem vontade, quando sai da sua cama para adorá-lo, cansado, quando ajuda outros que estão esgotados, você está oferecendo um sacrifício de adoração a Deus. Isso é agradável a Ele. Então, como, né? Como que a gente pode fazer isso? De que forma? Então, a essência da questão é uma questão de coração. Então, se nós podemos adorar a Deus, de que forma que nós podemos adorar a Deus? Então, você entendeu hoje, aqui nesse capítulo, o que o Senhor está falando para nós, né? Que a adoração agrada a Deus. A gente compartilhou aqui alguns tipos de adoração que agradam a Deus, de que forma, né? Que a adoração tem que ser sincera. Se você entendeu, obrigada por quem está chegando agora aí. Hoje esse capítulo é um capítulo mais curto para a gente poder refletir. E se você chegar agora, essa vai ficar gravada, depois tiver um tempinho, você dá uma olhadinha para entender, se quiser aumentar teu conhecimento, ampliar a tua consciência, né, de entender um pouco mais o tema da nossa live de hoje, que é o capítulo 13º, né? Nós estamos fazendo uma reflexão baseada no livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, e esse livro nos traz grandes, pelo menos para mim sempre foi muito importante, ter essa clareza do nosso propósito. E ele traz, são 40 dias de reflexão, e hoje nós estamos no capítulo 13, então ele traz essa reflexão muito direta, muito objetiva, de uma forma que não tem como a gente não entender, né? Eu procurei aqui ser fiel ao que ele escreveu. Então, pensando sobre o meu propósito de vida. Essas reflexões é para isso, para a gente pensar sobre o nosso propósito de vida. E um tema, né, para reflexão, para você continuar pensando, Deus me quer por inteiro. Essa é uma afirmação, e que está lá em Marcos 12, para você entender o que está escrito lá, né? Então, o que está lá em Marcos 12, 33? Essa afirmação, onde que ele diz, né? Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é a mais importante que todos os sacrifícios e ofertas. Olha, né? Mais direto, mais objetivo do que isso é quase impossível. Então, nesse capítulo, o Rick trouxe toda uma explicação para que a gente entendesse isso. Então, fica aqui uma pergunta que eu vou deixar depois ali, anexada a esse vídeo, para você refletir. Caso você tenha dúvidas, queira comentar, né? Queira
contribuir aqui com a nossa reflexão, fica à vontade, quiser compartilhar também. Tem duas perguntas, né? O que agrada mais a Deus nesse momento? Minha adoração pública ou minha adoração em particular? O que farei a esse respeito? Então, que na verdade, aonde que está a resposta? A gente já, né? O Rick já respondeu ali todas essas questões. Então, se você quiser realmente ampliar a sua consciência, ter um entendimento maior, volte lá. Assista esse vídeo que você vai ter essa compreensão. Então, muito obrigada pela sua presença. Sou grata a Deus pela presença de cada uma de vocês que estiveram aqui comigo. Quem vai assistir posteriormente esse vídeo, eu tenho certeza que vai ampliar a sua consciência, vai trazer mais conhecimento e com certeza o objetivo é te aproximar mais de Deus e entender, né? Qual é o seu propósito de vida ou por que é que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou vivendo o propósito que Deus me colocou aqui? Dá uma pensada nisso também. Então, obrigada ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês, né, pela presença do Espírito Santo que me conduziu nessa reflexão, né? Eu honro a vida do Rick Warren, que foi uma pessoa que teve a inspiração de escrever esse livro que contribui para muita gente. É um livro base para quem quer entender, clarificar o seu propósito. Então, seguindo esses 40 dias, você vai entender como eu entendi também. Um beijo no seu coração e fique sob os cuidados de Deus. Beijo, até amanhã. Amanhã nós temos... Já vou deixar aqui o gostinho do dia de amanhã, qual é o tema que vai ser refletido. Quando Deus parece distante. Então, por que razão que às vezes parece que Deus está distante? Então, se você quer saber, vem amanhã, volte amanhã. O horário eu sempre anuncio aqui, mas sempre, hoje a gente fez um pouquinho mais cedo, sempre entre as 18 e 19 horas, mas hoje precisamos iniciar um pouquinho mais cedo. Um beijo, meus queridos, fiquem na presença do Senhor. Eu honro a vida de cada um de vocês que estão aqui me ouvindo e vão me ouvir posteriormente, me assistindo, e eu creio sim que isso vai contribuir grandemente para você clarificar o seu propósito. Muito obrigada. Beijo, beijo.